Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Iglesias e esse aqui é o nosso querido Caldeirão de Morrigan. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, fiquem à vontade, a casa é de vocês. E hoje eu trouxe um vídeo que eu já falei, mencionei em outro vídeo, que foi o vídeo do São Cipriano, sobre a popular e misteriosa bruxa de Évora. E aí, você ficou interessado? Quer saber mais sobre esse assunto? Então já deixa o seu joinha logo agora no iniciozinho desse vídeo, faz a tua inscrição, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e vem comigo, porque lá vamos nós! E aí, pessoas lindas e maravilhosas da minha vida, meus queridos inscritos, eu já vou começar esse vídeo dizendo para vocês que o YouTube está derrubando diversas inscrições, também não está entregando as notificações a todos os meus inscritos. Então, eu peço a você encarecidamente que já é inscrito, que vai lá, confere se você realmente ainda está inscrito, observa se você está recebendo ou não as minhas notificações, desativa e ativa o sininho novamente, que é para ter certeza que todas as nossas notificações vão chegar para você. E tem uma outra coisa, me segue lá no Instagram, o Caldeirão de Morrigan, @o Caldeirão de Morrigan, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo para você me seguir lá, porque lá eu vou te avisando também, todas as vezes que eu lanço um vídeo eu coloco lá e aí você fica sabendo. Então, sem mais, vamos ao nosso conteúdo de hoje, a Bruxa de Évora. Quem é a Bruxa de Évora? Quem foi a Bruxa de Évora? A gente pode dizer quem é a Bruxa de Évora, porque segundo o imaginário popular, segundo as lendas da Bruxa de Évora, ela é imortal e pode estar caminhando por aí até os dias de hoje. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a lenda da Bruxa de Évora. E vamos discutir se isso é lenda, se isso é mito. O que você acha? Já vai deixando aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar uma bibliografia para vocês aí na descrição desse vídeo, tá? Mas aonde eu estou mais me baseando para fazer esse vídeo é no livro A Bruxa de Évora, de uma autora chamada Helena Farelli, tá? Tem várias outras coisas sobre a Bruxa de Évora, vários outros livros, eu vou deixar alguns aí na descrição do vídeo para vocês que quiserem se aprofundar mais nesse assunto. Mas a grande verdade, gente, é que não existe nada concreto sobre a existência mesmo da Bruxa de Évora. Então, essa falta de registros históricos vai colocar a Bruxa de Évora na qualidade de lenda. Então, ela não é considerada uma figura histórica. Mas tem uma coisa importante, tá, gente? Ela é classificada como um arquétipo mítico de uma determinada qualidade de bruxa e ao longo do vídeo nós vamos falar sobre que qualidade de bruxa é essa. Então vamos lá. Existem alguns livros, né? Principalmente um chamado O Livro da Bruxa ou A Feiticeira de Évora, em que traz aí a história dela, ou o que ele supõe ser a história da Bruxa de Évora. E também traz os feitiços, as rezas, as mandingas, tudo aí relacionado ou atribuído, vamos dizer assim, a essa Bruxa de Évora. Vamos começar pelo seguinte, por que ela tem esse nome Bruxa de Évora? Évora é uma cidade em Portugal. A única parte realmente documentada sobre uma possível Bruxa de Évora. Então, esse documento é da época de Dom Afonso Henriques, tá? Do século XII. Ele nasceu em 1109 e viveu até 1185. E na época desse rei, então, existiriam alguns documentos que relatariam sobre uma certa senhora, uma bruxa, que era um arquétipo de bruxa que ficou depois assombrando o imaginário das crianças, que foi eternizado nos filmes e desenhos da Disney, que é aquela bruxa velha, nariguda, corcunda, sombria, que só usa preto, capa, chapelão, tá? No caso, essa figura dessa bruxa de Évora, que morava na cidade de Évora, nessa época, tá? Aí que eu acabei de falar para vocês, no século XII, tá?
ela era também conhecida como a Moura Torta. Torta, porque ela era manca, corcunda, toda, né, coisadinha, né? E Moura, tá? Porque acreditava-se que ela vinha da Ásia Menor ou da Arábia, enfim, do Oriente, tá? E por que colocaram esse nome de Moura nela? Porque os mouros, tá? Os árabes, né? Eles tinham uma grande rivalidade, então, com a Península Ibérica, tanto com a Espanha quanto com Portugal, no caso, Évora sendo em Portugal. Eles tinham uma grande rixa e os portugueses, eles tinham muito medo de invasões mouras. Então eles juntaram essa questão dela ser bruxa com essa questão dos mouros, ou seja, preconceito dobrado, e então seria a bruxa de Évora, a Moura Torta. Só que, gente, essa bruxa, ela era conhecida desde o século II. Existiam registros aí de uma bruxa muito poderosa, muito famosa, que ela andava ali por toda essa região da Arábia, da Ásia Menor, do Oriente Médio, fazendo feitiçarias, fazendo bruxarias. Diziam, né, já na era cristã, né, século II já depois de Cristo, né, 200 anos depois de Cristo, que ela teria parte com o diabo, que ela seria responsável por pactos, enfim, uma série de coisas. Mas que bom dela mesmo eram as rezas, tá? Ela vivia rezando e sabia muitas rezas interessantes. Lá no vídeo de São Cipriano, existem dois momentos da vida de São Cipriano que ele se encontra com Évora. O primeiro é porque ele quer saber o que Évora sabe. Gente, lembra que Cipriano era a pessoa que ele queria saber tudo. Ele queria ser o bambambam da magia, da feitiçaria. Então, ele procurava sempre pessoas e figuras poderosas para aprender as coisas. Então, ele teria tido um encontro com Évora. E aí, gente, Cipriano é do século III. Tá? Então vocês vão vendo bem que eu tô lá, né, no reinado lá do Dom Afonso, que foi no século XII, né? Então nós voltamos lá para o século III, que é quando São Cipriano teria vivido, tá? E aí, durante esse primeiro encontro deles, Évora, a bruxa de Évora, ela vai ensinar Cipriano todas as mandingas, todas as magias, enfim. E talvez tenha sido a própria Évora que apresentou Cipriano ao Satanás em pessoa. Lembra que lá na história de Cipriano, ele vai para Portugal e lá ele encontra aquele demônio, né, que mora lá naquele lugar, naquela fenda, naquela ponte lá, no lugar onde ele vai ser treinado e tal. Então, talvez nessa mesma época ele tenha recebido também treinamentos da bruxa de Évora. E aí, muito tempo depois, Cipriano encontra com ela novamente, que é aquele caso que eu descrevi para vocês, que o rei manda chamar uma bruxa para fazer alguma coisa ali na corte dele, para proteger a corte dos feitiços de Cipriano, e essa bruxa teria feito uma defumação, espalhado uma fumaça que quebrou aí o poder de Cipriano. Isso faria muito sentido, né, que fosse Évora novamente, porque já que ela ensinou a Cipriano, então ela é mais poderosa do que ele, então ela poderia fazer alguma coisa que ela não teria ensinado a Cipriano e que então bloquearia a magia dele. Mas também é dito que Cipriano não a reconhece. Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou falar sobre isso e por que a gente tem aí algumas desconfianças, tá bom? Bom, gente, o caso é que desde o século II, essa figura dessa bruxa muito poderosa, que ela seria uma curandeira, uma feiticeira, ela mexe com todos os tipos de reza, mandinga, feitiço, ela mexe com todas essas coisas atribuídas às bruxas, né? Então isso vem desde o século II, ali naquela região da Península Ibérica. Finalmente, no século XII, né, ela é concretizada na figura dessa mulher. Ela tinha um mocho, gente, é uma espécie de uma coruja, e ela andava com esse mocho no ombro, tá? No ombro esquerdo, pela cidade, com esse chapelão, com essa capa, né? Essa corcunda meio manca e tal. E ela andava pela cidade de Évora, então com essa coruja no ombro, tá? E também tinha uma outra coisa, gente, para azar dos gatinhos pretos, ela tinha um gato preto e o nome desse gato seria Luzbel ou Lúcifer.
tá? E o gato era amigo do mocho, ele não atacava o mocho, tá? Que andava no ombro dela. Então, também existia aí um boato, né? Que na verdade ela se transformava nesse gato, ou esse gato era um emissário do capeta, né, que ficava ali perto dela, e esse gato trouxe muitos problemas para ela e futuramente para os gatinhos pretos também, coitadinhos, que são gatos dóceis, fantásticos, de uma espiritualidade maravilhosa e que aí ficaram vinculados então à bruxaria por causa dessa bruxa e de outras coisas depois, né? Foi dito lá durante o período da perseguição às bruxas, né, que todo animal preto, ele tinha parte com Satanás. Então não precisava ser um gato, podia ser um gato, um corvo, um pássaro qualquer, um cachorro, tá? Foi preto, tadinho dos bichinhos. Eles eram automaticamente ligados a essa questão do mal, do diabo e etc e tal. Então, gente, essa bruxa, ela era muito temida porque ela conhecia a magia do Oriente. Gente, a magia do Oriente era uma coisa extremamente respeitada. Eu quero que vocês lembrem aqui um pouquinho, né? Abre um pequeno parênteses para a gente se lembrar da rainha de Sabá, que seria uma rainha etíope, tá? Da Etiópia, que ela foi a Jerusalém. Então, isso, gente, 1000 anos antes de Jesus Cristo, tá? 1000 anos antes da era cristã. Ela teria ido a Jerusalém para aprender com a sabedoria de Salomão. E, na verdade, ela também teria iniciado Salomão nos mistérios da magia oriental. E em alguns lugares você consegue encontrar registros de que ela teria tido um filho com Salomão, inclusive, tá? Então, assim, a magia do Oriente, ela sempre povoou o imaginário coletivo. Então, essa bruxa de Évora, que viveu no século XII, na corte de Dom Afonso Henriques, ela seria uma pessoa árabe, uma pessoa que veio do Oriente para morar ali naquele lugar. Então ela era muito temida, não só por ser moura, mas também por ser bruxa. Ou não só por ser bruxa, mas também por ser moura. Uma coisa complementando aí a outra. A Helena Farelli, então, faz várias observações sobre essa mulher extremamente poderosa. Uma dessas observações é que ela era uma oraculista. Ela lia a sorte na areia, ela lia a sorte nas estrelas. Era muito interessante essa questão dela ler a sorte. Ela lia o destino como quem lê uma carta de tarô, como quem lê um jogo de búzios, como quem lê runas, tá? Só que ela fazia isso com os elementos já da natureza. Ela era curandeira, herbologista, parteira, ela sabia fazer todos os ofícios que hoje a gente olha para trás e entende que foi o nascimento da bruxaria. Eu já falei num vídeo aqui, se eu não me engano, o meu vídeo de 5 verdades sobre a bruxaria, que não existe um registro histórico sobre a bruxaria como nós a conhecemos hoje. Tá? Então a bruxaria que nós praticamos hoje é o quê? Ela é baseada em algumas religiões politeístas, em alguns panteões politeístas, em algumas práticas das sacerdotisas dessas religiões, tá? Então nós entendemos que o ofício de bruxa hoje é muito ligado a isso, tá certo? A essas coisas, a questão de conhecer as ervas, de ser a parteira, de ser uma pessoa versada na magia, nas rezas, nos encantamentos, tá? Lembrando que para pessoas daquela época tudo era uma questão de magia, porque não se conhecia nada do que nós conhecemos hoje, ok? Então eu vejo aí a bruxa de Évora como essa grande curandeira, essa grande feiticeira, essa grande bruxa, astróloga, né? Uma vez que ela lia a sorte nas estrelas, tá? E ela era procurada pelas pessoas que tinham muito dinheiro. Para quê? Para fazer feitiços, para que eles tivessem influência, para que eles tivessem sucesso no amor. Eles gostavam muito de fazer feitiços de amarração, né? Para pegar ali a pessoa amada, e Évora fazia todas essas coisas. Farelli diz pra gente que ela andava pela cidade, tocava harpa no inverno. Talvez ela tocasse no que hoje a gente conhece como tavernas, né? Seriam restaurantes, lugares ali onde tinha uma pousada e servia refeições, e ela tocava essa harpa para ganhar algum dinheiro também, tá? E ela vivia sozinha
Segundo Farelli, Helena Farelli, ela vivia sozinha com as suas galinhas e com os seus coelhos e também com as suas plantas que ela tinha lá na casa dela. Então ela era essa figura sombria, né, que vivia murmurando rezas e orações o tempo inteiro, né, e que as pessoas tinham muito, muito medo dela. Uma coisa muito interessante, então, sobre a bruxa de Évora é que ela era uma pessoa extremamente culta. Então tinha todos esses conhecimentos, ela falava árabe, ela falava português, ela era versada no latim e ela ainda fazia leitura do Alcorão. Tudo isso é mencionado nesse livro da Helena Farelli. É muito interessante o livro, é muito bom se vocês puderem fazer a leitura desse livro, ele é muito bom, ele é muito bacana, ele traça um perfil muito legal da bruxa de Évora. E outra coisa, gente, aí é que essa bruxa passa a nos interessar muito. Diz aí a lenda que ela teria se transformado em gato e tentado entrar na casa de uma autoridade portuguesa daquela época. E aí ela foi acusada de ser bruxa, de ter feito tudo isso e por muito pouco ela não foi para a fogueira. E ela não foi para a fogueira porque as pessoas a respeitavam muito, porque tinha toda essa questão do medo. Eles tinham medo de fazer alguma coisa com ela e ela lançar um feitiço e ferrar a vida ali de todo mundo, tá? Mas por conta de tudo isso, o que aconteceu? Ela passou a ser perseguida na cidade, né? Pessoas jogavam pedra, cuspiam, enfim, faziam todas aquelas coisas que vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso. Então o que ela fez? Ela fugiu. Só que aí, gente, vamos lá. Coisa muito interessante. Eu já falei que as origens, as raízes dos primeiros comentários sobre Évora é lá do século II. Ela aparece lá no século III com São Cipriano. Vai tendo várias aparições. Existe toda essa aparição no século XII. E aí, gente, acontece que existe muita história de que Évora teria vindo para o Brasil na época do descobrimento. Isso aconteceu no século XVI, exatamente, depois do ano de 1500, tá? Então Évora teria vindo para o Brasil nas caravelas, na época do descobrimento. Ou seja, a mulher já tinha aí pelo menos 1300 anos, né? Então vamos lá, vamos seguir aí a nossa história. Aqui no Brasil ela teria se juntado ao Catimbó e à Jurema e ali ela ensinou as rezas, ela ensinou sobre as ervas que ela trouxe de fora. Ela teria trazido então todo esse conhecimento bruxão dela para o Brasil e ensinado para os indígenas aqui do Brasil, tá? E daí originou-se essa religião, o Catimbó, a Jurema, e depois, gente, ela teria sido também mentora dos primeiros umbandistas. Olha só! Vamos pensando aí em todas essas coisas, tá? As religiões brasileiras de matriz africana teriam tido também influência dessa bruxa de Évora. E ela teria sido sincretizada então com a pombogira, com a pombagira, como queira, tá? Por quê? Porque ela era uma mulher sábia. Então, inicialmente, as pombogiras, elas não eram essas mulheres da vida, essas mulheres do cabaré, essas mulheres da rua, que hoje são tão populares, tá? Eram pessoas sábias, né? Que conheciam feitiços, que conheciam rezas. Porém, eram pessoas alegres com a vida. Lembra que eu falei para vocês que a bruxa de Évora, então, ela tocava harpa nos lugares para ganhar dinheiro? Ela tocava música, gente. Ela gostava de música. E não era aquelas musiquinhas fúnebres, não. Eram músicas alegres, músicas dançantes para as pessoas, entendeu? Então, assim, ela era uma pessoa do espírito alegre, apesar de todo esse estigma que havia sobre ela. Então, Évora vai sendo falada aí ao longo dos séculos, seculorum, tá? E vai sendo trazida, então, para essa cultura luso-brasileira de bruxaria, tá? Então, uma bruxa que aparece lá no século II, é mencionada no século III. Ao longo de todos esses séculos, tá lá Évora, 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 bruxa de Évora e tal. A cidade de Évora era uma cidade muito conhecida por ser uma cidade muito espiritualista, muito ligada ou voltada para essas questões de magia, rezas, feitiços, mandingas, ervas, tá? Curas. Então, a bruxa de Évora já tem todo esse peso aí de trás e ainda ela vem nas caravelas para o Brasil e se conecta com as
religiões aqui do Brasil, tá? Então, inicialmente com o Catimbó da Jurema, que é algo indígena, né, de raiz indígena, e depois com Umbanda, Candomblé, muita coisa é falada em torno desta bruxa de Évora. Então, gente, alguns acreditam que, na verdade, a bruxa de Évora era um espírito, como se fosse um espírito da magia. Gente, vocês já assistiram aquele filme A Chave Mestra? É um filme sobre voodoo, tá? Onde um casal, né, de pessoas que praticam essa religião, eles vão mudando de corpo, eles vão pegando o corpo de outras pessoas e dominam esses corpos com o seu próprio espírito, tá? Então eles estão lá no corpo envelhecido, no corpo velho, o que eles fazem? Eles trocam de corpo, eles pegam o corpo novo da pessoa e vão para o corpo velho. Então muitas pessoas acreditam que a bruxa de Évora conseguia fazer essa transferência de corpos. Outras pessoas acreditam que, na verdade, a bruxa de Évora poderia ter sido o espírito de Nanaíme. Quem é Nanaíme? Nanaíme é o éter da magia, a essência da magia. É um espírito guardião que vem de tempos em tempos, que habita a Terra em corpos diferentes, tá? Desde que o mundo é mundo, para cuidar da magia, para cuidar que a magia não morra, que ela continue presente no mundo, tá? Então, também existe essa crença. E aí, o que você acha? Você acha que ela é Nanaíne ou você acha que ela simplesmente era uma pessoa que trocava de corpos? Ou ainda, que ela era imortal, que ela era uma pessoa que não morria, era ou é? E aí, se ela era imortal, então ela ainda está viva até hoje. Confuso isso, né, gente? Mas, gente, a bruxa de Évora é essa bruxa que tem esse arquétipo de corcunda, torta, feia, do nariz grande, velha, tá? Ainda assim, ela é rezadeira, benzedeira, astróloga, oraculista, parteira, herveira, curandeira. Então, ela tem todas essas características que estão na bruxa, tá? E ela permeia histórias ao longo dos séculos e até o dia de hoje. Ela está no nosso imaginário. E todo bruxo, toda bruxa que se preze, conhece ou deve conhecer um pouquinho da bruxa de Évora, nem que tenha sido só de ouvir falar. Principalmente nós, as bruxas e bruxos aqui do Brasil, que teríamos então uma ligação direta com a bruxa de Évora, porque ela teria vindo para o Brasil, vivido aqui e dado ou deixado a sua influência sobre algumas religiões ou algumas práticas religiosas muito ligadas à magia. Pessoas lindas, queridas e maravilhosas, eu pesquisei muito para fazer esse vídeo, então eu espero que você deixe o seu joinha, deixe o seu like. Se você não for inscrito e chegou até aqui, então se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E eu peço encarecidamente aos meus inscritos fiéis, que eu sei que sempre vêm aqui, que assistem meu vídeo inteiro, que deixam comentário, que continuem fazendo isso. Assiste tudo, assiste até o fim, deixe o seu comentário, porque isso me ajuda muito. Também peço que vocês compartilhem esse vídeo, manda para aquele amigo bruxo, para aquela amiga bruxa, para os feiticeiros de plantão, para os magos e para as magas, manda para o povo mágico, que eu tenho certeza que você conhece alguém que vai gostar desse vídeo. Então, envie o vídeo para todo mundo, para aumentar a visualização dos nossos vídeos, porque apesar do canal já ter alcançado 11 mil inscritos, gratidão a esses 11 mil inscritos, gratidão a todos que me seguem, que me acompanham e que valorizam o meu conteúdo. Mas apesar de nós já termos 11 mil inscritos, a visualização dos nossos vídeos está baixa. Então eu peço que vocês ajudem, maratonem os vídeos anteriores, enviem esses vídeos para os amigos e eu espero que você tenha gostado da história da bruxa de Évora. Eu vou ficando por aqui e para vocês eu deixo um beijão.